A carruagem. Nikolai Gogol. 1836. A carruagem. A cidadezinha de B. Ficou muito animada quando lá se aquartelou o regimento de cavalaria de In. Até então, reinava o mais profundo tédio. Quando a gente passava e olhava as casinhas caiadas e baixas, que espiavam a rua com ar de extremo azedume, então, não, é impossível expressar o que acontecia no coração. Tamanha melancolia, como se a gente tivesse perdido tudo no jogo, ou deixado escapar alguma asneira sem propósito. Em uma palavra, não era nada agradável. Por causa da chuva, a cal se desprendia das paredes, que, de brancas, se tornaram pardas. O junco recobria a maior parte dos telhados, como ocorre na maioria de nossas cidades do sul, e quanto aos jardins, o prefeito há muito tempo ordenara cortar tudo para dar melhor aparência. Nas ruas não se via alma viva, apenas um galo às vezes atravessava a calçada, como se ela fosse macia como um travesseiro recoberto de poeira e que sob a mínima chuva se transforma em lama. E então, as ruas da cidadezinha de B. se enchiam daqueles animais corpulentos, que o prefeito local chamava de franceses e focinhos com ar grave surgiam dos charcos, emitindo um grunhido tal que ao viajante de passagem restava apenas fazer apressar ainda mais os cavalos. De resto, era bem difícil encontrar um viajante na cidadezinha de B. De vez em quando, bem de vez em quando mesmo, algum proprietário de terras em sobrecasaca de algodão e dono de uma dúzia de almas, se arrastava pela rua por entre um montão de sacos de farinha, em um tipo de carro meio britsca e meio telega, fustigando uma égua baia, seguida por um potro. A própria praça do mercado tinha um aspecto bem tristonho. A casa do alfaiate dava para ela de modo bem esquisito, não a fachada toda, mas só uma quina. Bem em frente, ia-se construindo há 15 anos um edifício de pedra com 2 janelas. Um pouco mais adiante, havia uma paliçada moderna em madeira pintada de um cinza sujo, erguida pelo prefeito para servir de modelo às outras construções, no tempo de sua juventude, quando ele ainda não tinha o hábito de dormir logo depois do almoço e de beber à noite alguma beberagem à base de groselhas secas. Nos outros lugares, quase só cercas. No meio da praça, umas lojinhas minúsculas, onde se podia ver um punhado de rosquinhas, uma mulher de chale vermelho, um pó de 2 de sabão, mais um tanto de amêndoas amargas, balas de chumbo, gêneros de algodão e 2 comerciantes que passavam o tempo todo a jogar vaca-três perto da porta. Mas tudo mudou desde que o regimento de cavalaria se aquartelou na cidadezinha de B. As ruas se tornaram mais coloridas, mais vivas, quer dizer, adquiriram um aspecto bem diferente. As casinhas baixas verem passar com frequência um garboso e esbelto oficial com um penacho na cabeça, caminhando em direção a um camarada qualquer para conversar sobre a promoção na carreira, sobre o melhor tabaco, ou às vezes apenas para apostar no jogo, às escondidas do general, uma drojke, que se poderia chamar a drojke do regimento, pois, sem sair do regimento, passava o tempo todo de mão em mão. Hoje um major vai passear nela, amanhã ela vai aparecer na estrebaria do tenente, uma semana depois, lá está ela nas mãos do ordenança do major, que de novo a besunta com sebo. A cerca de madeira entre as casas despontava toda coberta com bonés de soldados, pendurados sob o sol. Em algum lugar nos portões nunca deixava de pender também um capote cinza e nas ruelas sempre se tropeçava com soldados munidos de bigodes tão rijos, que mais pareciam escovas de limpar sapatos. Tais bigodes podiam ser vistos por toda parte. Era só algumas mercadoras com baldes se reunirem no mercado, e os bigodes logo surgiam atrás de seus ombros. Os oficiais deram vida à sociedade, que até então consistia apenas no juiz, que vivia em uma casa com certa diaconisa, e no prefeito, homem sensato, mas que dormia categoricamente o dia inteiro, do almoço até a noite e da noite até o almoço. A sociedade se tornou ainda mais populosa e mais divertida quando o general da brigada transferiu para lá o seu quartel-general.
Os proprietários de terra dos arredores, de que ninguém até então poderia supor a existência, se tornaram mais frequentes naquela cidadezinha provinciana, com o fim de se encontrar com os senhores oficiais e, quem sabe, jogar a banca, jogo com o qual apenas haviam sonhado vagamente, assoberbados que estavam com semeaduras, coelhos e as incumbências de suas mulheres. É uma pena que não me recorde exatamente por qual motivo aconteceu de o general da brigada oferecer um grande almoço. Os preparativos foram imensos. O barulho das facas dos cozinheiros na cozinha do general podia ser ouvido até próximo das fronteiras da cidade. O mercado todo foi reservado para o almoço, de modo que o juiz e sua diaconisa tiveram que comer tão somente uma panqueca de farinha de trigo e creme de fécula. O pequeno pátio da casa do general estava repleto de carruagens e drogues. Os convidados se compunham apenas de homens, oficiais e alguns proprietários de terras dos arredores. Entre os proprietários de terra, o mais digno de nota era Pifagor Chertokutsky, um dos mais importantes aristocratas do distrito de B, que fizera mais barulho do que todos os outros nas eleições e costumava chegar ali em uma elegante carruagem. Havia servido em um dos regimentos de cavalaria, tendo sido um dos mais destacados e notáveis oficiais. Pelo menos, por onde passava o seu regimento, ele podia ser visto em todos os bailes e assembleias. A propósito, pode-se muito bem perguntar sobre isto às donzelas das províncias de Tambov e Simbirsk. É bem provável que ele houvesse granjeado boa reputação também nas demais províncias, se não tivesse se demitido por causa de um acontecimento a que geralmente se referem como uma história desagradável. Não me lembro bem se foi ele que deu um tabefe em alguém ou se foi ele que levou o tabefe, mas o fato é que pediram para ele se retirar. Apesar disso, ele não perdera nada de sua dignidade. Usava um fraque de cintura alta, a moeda dos uniformes militares, botas com esporas e bigodes embaixo do nariz, de maneira que os nobres não pensassem que ele servira na infantaria a qual desprezara e que com desdém às vezes chamava de regimento de infantagem ou de regimento de infantice. Ele frequentava as feiras mais concorridas, para onde toda a província russa acorria com suas mãezinhas, filhos, filhas e os seus gorduchos proprietários de terra, que lá chegavam para se divertir nas britchkas, charretes, caleches e umas carruagens que não se podem ver nem mesmo em sonhos. Ele tinha bom faro para saber onde encontrar um regimento de cavalaria e para lá se dirigir com o intuito de conhecer os senhores oficiais. Muito ágil, saltava de sua leve carruagem ou de uma drogue e de modo extraordinário logo travava conhecimento com eles. Por ocasião das últimas eleições, ofereceu um grande banquete à nobreza, no qual anunciou que, se o elegessem dirigente, ganhariam as melhores posições. De modo geral, conduzia-se a lagrão senhor, como se diz nas províncias e distritos. Casara-se com uma jovenzinha bastante bonita, que lhe trouxera um dote de 200 almas e alguns milhares de rublos de capital. O capital foi imediatamente empregado para a aquisição de 6 cavalos realmente soberbos, fechaduras douradas para as portas, um macaco domesticado e um mordomo francês. As 200 almas e mais umas 200 de sua propriedade foram penhoradas para certos investimentos comerciais. Em uma palavra, era um proprietário de terras como se deve, um verdadeiro proprietário de terras. Além dele, estiveram também presentes no almoço na casa do general outros proprietários de terra, mas deles não há nada que dizer. Os demais eram todos militares daquele mesmo regimento e 2 oficiais do Estado-Maior, um coronel e um major bem gordo. O general era gordão e corpulento, mas um bom chefe, segundo os oficiais. Ele falava com voz muito expressiva de um baixo profundo. O almoço foi extraordinário. Esturjão, beluga, esturjão seco, abitarda, aspargos, codornas, perdizes e cogumelos demonstravam que o cozinheiro desde a véspera ainda não tivera tempo de colocar nada na boca. Além disso, 4 soldados, facas em mãos, ajudavam a noite inteira na preparação de fricassês e geleias. Garrafas de montão, as compridas com lafite, as mais bojudas com madeira. Era um magnífico dia de verão, todas as janelas abertas, pratos com gelo nas mesas, o pentilho amarrotado por debaixo do fraque bem feito, a conversa cruzada dominada pela voz do general e regada a champanhe, enfim, tudo às mil maravilhas.
Depois do almoço, todos se levantaram com um agradável peso no estômago, acenderam cachimbos de tubos longos, outros curtos e saíram para o terraço com uma xícara de café nas mãos. Bem, é chegado o momento de vê-la, disse o general. Por favor, meu caro, ordenou, dirigindo-se ao seu ajudante, um jovem bem esperto e de boa aparência. Peça que tragam aqui a égua baia. Os senhores verão com os próprios olhos. Então o general sorveou o cachimbo e soltou a fumaça. Ela ainda não está bem cuidada. Nesta maldita cidade não há uma estrebaria que preste. É um cavalo, puf, puf, muito bom mesmo. E já faz tempo, excelência, puf, puf, que o senhor a tem. Disse Tchertokovsky. Puf, 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 bem, puf, não muito tempo. Eu a trouxe há uns 2 anos. E foi Vossa Excelência que a adestrou aqui, ou ela já veio adestrada? Puf, puf, F aqui. Ao dizer isto o general desapareceu em meio à fumaça. Enquanto isso, um soldado saltou da estrebaria, ouviu-se o ruído de cascos e apareceu um outro soldado vestido de casacão branco, com enormes bigodes pretos, conduzindo pelas rédeas um cavalo trêmulo e assustado, que, de súbito, ergueu a cabeça e por pouco não arremessou aos ares o soldado junto com seus bigodes. Eia! Eia! Agrafiena Ivanovna! Disse ele, conduzindo o cavalo sob o terraço. A égua se chamava Agrafiena Ivanovna, robusta e arisca como uma beldade do sul. Ela bateu com força os cascos no terraço de madeira e de repente parou. O general colocou de lado o cachimbo e passou a observar a Agrafiena Ivanovna com ar satisfeito. O coronel em pessoa desceu do terraço e a conduziu pelo focinho. O major deu então umas palmadas nas pernas de Agrafiena Ivanovna e os demais estalaram a língua. Tchertokovsky desceu do terraço e se aproximou dela por detrás. O soldado, sem deixar de manter as rédeas bem seguras, encarou os visitantes como se quisesse enfrentá-los. Excelente, excelente mesmo. Disse Tchertokovsky, é um belo cavalo. Permite-me, excelência, ver como ela anda. Ela tem um passo muito bom, mas agora só o diabo sabe que pílulas aquele idiota do doutor lhe deu, pois já faz 2 dias que ela não para de espirrar. Muito bom, cavalo muito bom. Certamente Vossa Excelência possui uma carruagem à altura. Uma carruagem? Mas trata-se de um cavalo de montar. Eu sei disso, mas perguntei apenas para saber se Vossa Excelência possui carruagens adequadas para os outros cavalos. Bem, não tenho mesmo carruagens suficientes. Para ser franco, há muito tempo gostaria de ter uma carruagem como as atuais. Escrevi a propósito ao meu irmão, que agora está em Petersburgo, mas na verdade não sei se ele vai me enviar ou não. Para mim, excelência, observou o coronel, não existem melhores carruagens do que as de Viena. O senhor tem razão, puf, puf, puf. Tenho, excelência, uma carruagem magnífica de genuína fabricação vienense. Qual? Aquela com a qual chegou? Ah, não. Esta é própria apenas para minhas viagenzinhas, mas a outra é um espetáculo, leve como uma pena, e quando a gente se senta nela, então, excelência, se me permite, é como se uma aia o embalasse em um berço. Então é bem confortável. Muito, muito confortável. As almofadas, as molas, tudo parece uma pintura. Que beleza! E as acomodações, então? Eu nunca vi coisa igual, excelência. Quando eu ainda estava em serviço, cabiam no seu maleiro 10 garrafas de rum e umas 20 libras de tabaco, sem contar, excelência, que ainda levava comigo uns 6 uniformes, roupa branca, 2 cachimbos dos mais compridos, e nos bolsos ainda dava para colocar um boi inteiro. Que beleza! Paguei por ela 4.000 rublos, excelência. A julgar pelo preço, deve ser boa mesmo. E foi o senhor mesmo que a comprou. Não, excelência, a consegui, assim, de ocasião. Meu amigo a comprou, pessoa muito rara, amigo meu de infância, com o qual o senhor se daria muito bem. O que era de um era do outro, tanto fazia. Ganhei-a dele no jogo de cartas. Se Vossa Excelência me der a honra de vir almoçar comigo amanhã, então poderá vê-la também. Não sei bem o que lhe dizer.
Eu assim sozinho, não sei bem, a não ser que o senhor me permita ir acompanhado por 2 oficiais. Claro, por favor, os senhores oficiais também. Senhores, será para mim uma grande honra ter o prazer de recebê-los em minha casa. O coronel, o major e os demais oficiais agradeceram com cortesia e fizeram uma reverência. Eu mesmo, excelência, também penso que, quando compramos alguma coisa, tem que ser boa, caso contrário, é melhor não comprar nada. Amanhã, em minha casa, por exemplo, quando me derem a honra de me visitar, lhes mostrarei algumas aquisições minhas de uso doméstico. O general observou e deixou a fumaça escapar da boca. Chertokutsky ficou muito satisfeito de ter convidado os senhores oficiais, e mentalmente começou desde logo a encomendar os patês e molhos, olhando alegremente para os senhores oficiais, que, de sua parte, também pareciam agora redobrar a simpatia para com ele, o que podia ser notado pelos seus olhos e pelos pequenos movimentos do corpo na forma de ligeiras saudações. Chertokutsky passou a se conduzir de modo mais desenvolto, a voz tornou-se então mais relaxada, com uma entonação plena de contentamento. Vossa Excelência conhecerá também a dona da casa. Com muito prazer, disse o general, acariciando o bigode. Depois disso, Chertokutsky quis voltar para casa imediatamente a fim de preparar com antecedência a recepção para o almoço do dia seguinte. Ele já segurava o chapéu, mas ocorreu qualquer coisa estranha, e ele se demorou ainda mais alguns instantes. Enquanto isso, as mesas de jogo já estavam postas, e logo todos se dividiram em grupos de 4 para jogar whist, instalando-se em diferentes cantos da casa do general. Trouxeram as velas. Chertokutsky hesitou um bom tempo se ficaria ou não para o whist. Mas como os senhores oficiais insistiam, pareceu-lhe que recusar o convite estaria muito em desacordo com as regras da vida em sociedade. Sentou-se. E logo viu diante dele um copo de ponche, sem se dar conta, sorveu-o de um só gole. Após 2 rodadas, Chertokutsky viu-se novamente com um copo de ponche na mão, que de novo bebeu sem se dar conta, depois de dizer: Senhores, é tempo de eu ir para casa, é mesmo tempo. Mas de novo sentou-se para mais uma partida. Enquanto isso, nos diferentes cantos da casa a conversa tomava rumos completamente distintos. Aqueles que jogavam whist ficavam bem calados, mas os que não jogavam e que estavam sentados ao lado nos sofás, mantinham uma boa conversa. Ali, um capitão de cavalaria, apoiado em uma almofada, com um cachimbo entre os dentes, contava com eloquência e muito à vontade suas aventuras amorosas e retinha a atenção do grupinho ao seu redor. Um proprietário de terras extraordinariamente gordo, cujos braços curtos mais pareciam 2 batatas degeneradas, escutava-o como uma expressão adocicada e às vezes se esforçava para passar sua mão curtinha pelas amplas costas para puxar a tabaqueira. Acolá, entabulou-se uma polêmica bem calorosa a propósito do treinamento do batalhão, e Chertokutsky, que a essa altura por 2 vezes já tinha jogado fora um valete ao invés de uma dama, de repente se meteu em uma conversa alheia e gritou do seu canto: Em que ano isso? Ou, em qual regimento? Sem se dar conta de que a pergunta não tinha nada a ver com o assunto. Finalmente, alguns minutos antes do jantar, o whist terminou, mas prosseguiu ainda na conversação. Parecia que a cabeça de todos estava povoada de whist. Chertokutsky lembrava-se muito bem de haver ganhado bastante no jogo, no entanto, não tinha nada nas mãos e, ao se levantar da mesa, permaneceu de pé por muito tempo, como alguém que não encontra o lenço no bolso. Enquanto isso, o jantar foi servido. É evidente que vinho não faltava e que Chertokutsky, que tinha sempre uma garrafa à sua direita ou à sua esquerda, se via forçado de quando em quando a encher o seu copo. A conversa à mesa ainda se prolongou bastante, e aliás, de forma um tanto estranha. Um proprietário de terras que participara da campanha de 1812 falou de uma batalha jamais ocorrida e depois, não se sabe bem por que motivo, pegou a rolha de uma garrafa e enfiou no bolo. Enfim, quando começaram a se retirar, já eram lá pelas 3 horas, e os cocheiros tiveram que carregar alguns deles nos braços como se fossem embrulhos com compras. Chertokutsky, apesar de todo o seu ar aristocrático, ao se sentar na carruagem,
Saudava a todos com tamanha mesura, inclinando tanto a cabeça, que ao chegar em casa trazia 2 badanas nos bigodes. Em casa todos dormiam profundamente. Custou muito ao cocheiro encontrar o camareiro, que conduziu o seu senhor pela sala de estar, entregou a criada de quarto, com a qual Tchertokutsky alcançou cambaleante o quarto de dormir e se aninhou ao lado da jovem e bela esposa, que estava deitada de forma encantadora em seu traje de dormir, branco como a neve. Ela despertou com o movimento produzido pela queda do marido na cama. Estirou-se, ergueu as pálpebras e, depois de semicerrar rapidamente os olhos 3 vezes seguidas, abriu-os com um sorriso algo amuado, mas ao se certificar de que desta vez ele não lhe dispensaria a menor carícia, virou-se para o outro lado com certo desgosto e, apoiando a bochecha fresca na mão, pegou no sono. A manhã já ia bem adiantada, o que para o campo não é nada cedo, quando a jovem acordou ao lado do marido, que roncava. Ao se lembrar que ele voltara para casa às 4 horas da manhã, teve pena de despertá-lo. Calçou então as pantufas que o marido mandara vir de Petersburgo e, vestida em uma camisola branca cujas pregas ondulavam ao longo de seu corpo como cascata, entrou em seu toucador, lavou-se com água tão fresca quanto sua tese se aproximou do espelho. Depois de se olhar umas 2 vezes, concluiu que não estava nada mal naquela manhã. Esta circunstância, aparentemente insignificante, obrigou-a a ficar diante do espelho por mais 2 horas. Por fim, vestiu-se de forma encantadora e foi tomar a fresca no jardim. O tempo era magnífico, privilégio exclusivo dos dias de verão no sul. O sol do meio-dia abrasava com todo o furor de seus raios, mas passear pelas alamedas densas e escuras era muito refrescante e as flores aquecidas pelo sol triplicavam o seu perfume. A linda dona de casa se esquecera completamente que já eram 12 horas e que seu marido ainda dormia. Já tinham chegado aos seus ouvidos os roncos da cesta de 2 cocheiros e um lacaio, que dormiam na estrebaria atrás do jardim. Mas ela permaneceu sentada na alameda sombreada, de onde se avistava uma estrada longa, e se pôs a observar absorta a imensidão deserta, quando de repente uma nuvem de poeira ao longe chamou a sua atenção. Ao fixar o olhar, logo distinguiu várias carruagens. À frente avançava uma mais ligeira com 2 lugares, em que vinha sentado o general com suas grossas dragonas brilhantes sob o sol e, ao seu lado, o coronel. Logo atrás dela vinha uma segunda com 4 lugares, ocupados pelo major, o ajudante de ordens do coronel e mais 2 oficiais sentados defronte. Vinha em seguida aquela Drozhki do regimento bem conhecida por todos e manejada desta vez pelo corpulento major. Um bom voyage de 4 lugares vinha logo atrás, com 4 oficiais segurando um quinto no colo. Atrás do bom voyage exibiam-se 3 oficiais montados em maravilhosos cavalos baios malhados. Será que estão vindo para cá? Pensou a dona da casa. Ah, meu Deus! É mesmo, eles viraram na ponte. Ela soltou um grito, ergueu os braços e correu pelo canteiro de flores direto para o quarto de seu marido. Ele dormia como um morto. Levante! Levante! Levante rápido! Gritava, pegando-o pelo braço. Hein? Murmurou Tchertokutsky e espreguiçou sem abrir os olhos. Levante, meu pomponzinho. Não está ouvindo? Temos visitas. Visitas, como visitas? E dizendo isto, emitiu um pequeno grunhido como um bezerro que procura com focinho as tetinhas da mãe. Resmungou. Traga aqui esse pescocinho, minha mumo, que vou te dar um beijinho. Levanta, meu amorzinho, pelo amor de Deus, rápido. Vem aí o general e seus oficiais. Ah, santo Deus, você tem bardanas nos bigodes. O general? Então ele já vem vindo. Por que diabos ninguém me acordou? E o almoço, então já está tudo pronto para o almoço? Que almoço? Será possível que eu não encomendei? Você chegou às 4 horas da manhã e, por mais que eu fizesse perguntas, você não respondia nada. Foi por isso, meu pomponzinho, que não acordei você. Me deu tanta pena, você não dormiu nada. Ela disse estas últimas palavras com uma voz especialmente lânguida e suplicante. Tchertokutsky, com os olhos arregalados, ficou estarrecido na cama por um minuto.
Depois pulou da cama só de camisa, sem se dar conta de que isto era bem indecoroso. Ah, sou um cavalo mesmo! Exclamou, batendo na testa. Convidei-os para almoçar. O que fazer agora? Estão longe. Não sei, devem chegar a qualquer momento. Minha querida, esconda-se. Ei, quem está aí? Você mesma, mocinha, venha cá. Mas tem medo do quê? Os oficiais vão chegar neste instante. Você vai dizer que o seu senhor não está em casa. Diga que ele não vai voltar, que saiu desde manhã bem cedo, está escutando. Previna também todos os criados. Vá logo. Dito isto, vestiu às pressas o roupão e correu a se esconder na cocheira, supondo que ali estaria são e salvo. Mas, ao se instalar em um canto, percebeu que também ali alguém poderia encontrá-lo. Ali é bem melhor, pensou com seus botões, e em um minuto abaixou o estribo da carruagem perto dele, pulou para dentro, fechou atrás de si as portinholas e, para maior segurança, cobriu-se com uma manta, mais a cobertura de couro e, bem quietinho, ficou encolhido em seu roupão. Enquanto isso, as carruagens já haviam parado diante da entrada. O general desceu e se sacudiu. Logo atrás surgiu o coronel ajeitando o penacho do chapéu. Em seguida, sabre embaixo do braço, saltou da Drogic o major corpulento. Para fora do Bom Voyage, lançaram-se depois os esbeltos tenentes e o sargento que eles carregavam no colo e, por fim, desceram de seus cavalos os imponentes oficiais. O senhor não está em casa, disse um lacaio, aparecendo no terraço da entrada. Mas como não está? Mas deve estar para o almoço, não? De modo algum. Estará fora o dia todo. Talvez amanhã por volta deste mesmo horário já esteja por aqui. Mas veja só isso. Disse o general. Como é possível? Aposto que é uma brincadeira, exclamou o coronel, rindo. Ah, não, isto não se faz. Prosseguiu o general nada satisfeito. Arre, que diabo! Se não podia nos receber, então por que convidou? Realmente não entendo, excelência, como se pôde fazer uma coisa dessas, replicou um dos jovens oficiais. Que? Disse o general, que tinha o hábito de empregar esta partícula interrogativa sempre que falava com um oficial subalterno. Eu disse, excelência, como é possível comportar-se dessa maneira? Certamente. Se algo aconteceu, ao menos avisasse, ou então não fizesse o convite. Bem, excelência, não há nada a fazer, vamos embora. Disse o coronel. É claro que não há o que fazer. Mas, pensando bem, podemos ver a tal carruagem mesmo sem ele. Com certeza não a levou consigo. Ei, você aí, venha cá, meu caro. O que deseja? Você é o cavalariço? Sim, senhor, excelência. Mostre-nos a nova carruagem que o seu senhor adquiriu há pouco tempo. Acompanhe-me, por favor, até a estrebaria. O general dirigiu-se com os oficiais à estrebaria. Eis aqui, mas permita-me empurrá-la um pouco, está meio escuro. Chega, já está bom. O general e os oficiais deram uma volta ao redor da carruagem e examinaram cuidadosamente as rodas e as molas. Bem, não vejo nada de especial, disse o general. É uma carruagem das mais comuns. Sem graça nenhuma, confirmou o coronel. Absolutamente nada de especial. Me parece, excelência, que não vale nem 4.000 rublos, acrescentou um dos jovens oficiais. Que? Eu disse, excelência, que ela não vale 4.000 rublos. Mas que 4.000 rublos? Não vale nem 2.000. Ela não tem nada de nada. A não ser que dentro tenha algo de especial, por gentileza, amigo, levante a cobertura de couro, e diante dos olhos dos oficiais surgiu Chertokutsky, envolto no roupão, encolhido de uma forma bem esquisita. Ah, então você está aqui! Exclamou o general estupefato. Dito isto, no mesmo instante o general bateu as portinholas com violência, atirou de novo a cobertura sobre Chertokutsky e foi embora com os senhores oficiais. 1836. Fim.